Olá, queridos, tudo bem? Voltando aí então do nosso intervalo, vamos agora para a nossa lição de número 10 e a última lição dessa matéria brilhante sobre história e geografia bíblicas. E a nossa 10ª lição, nós vamos falar então aí das viagens missionárias de Paulo, né? Vou colocar aqui o nosso slide, o ponto, aí. Então, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, página de número 163. Vamos lá? Aí o esboço da nossa lição, vamos falar sobre a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, continuação da segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária e a viagem a Roma. Avançando aí para os objetivos da nossa lição, mencionar quais as cidades pelas quais o apóstolo Paulo passou em sua primeira viagem missionária, citar a importância da igreja de Antioquia na segunda viagem missionária de Paulo, descrever a segunda viagem missionária de Paulo de acordo com o roteiro apresentado na Bíblia, relatar em que condição se encontrava o cristianismo no mundo quando Paulo empreendeu sua terceira viagem missionária em caráter de missões, e, por último, citar qual era o destino da quarta viagem missionária de Paulo e os eventos climáticos que dificultaram o percurso severamente. Vamos lá, texto número 1, página 165, primeira viagem missionária de Paulo. Lembro os irmãos que deem especial atenção aos textos que estão grifados, que estão sublinhados, porque vão ajudar vocês na avaliação. Então aí, queridos, você tem esse traçado vermelho, é a rota de partida e de chegada dessa primeira viagem missionária de Paulo. Vamos passear aí pelo livro de Atos dos Apóstolos, né? Que mostra a história do nascimento da igreja, das igrejas que foram plantadas por toda aquela região ali da Ásia. E o apóstolo Paulo foi o grande protagonista, né? Instrumento de Deus usado poderosamente pelo Espírito Santo nesse projeto missionário. Vamos lá então, primeira viagem missionária de Paulo. Essa primeira viagem ela está relatada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do verso 1, até o capítulo 14, verso 28. Eu recomendo que você leia com atenção, que você vai ficar muito inspirado com tudo o que aconteceu. Então, onde deu início essa primeira viagem missionária? Em Antioquia da Síria. Preste atenção, queridos, que havia duas Antioquias. Havia uma Antioquia na Síria e havia uma outra Antioquia na província romana de Pisídia, que era chamada Antioquia de Pisídia. Aqui nós estamos falando de Antioquia da Síria. E o que era a Antioquia da Síria? Essa cidade aí, que você pode ver, depois de Jerusalém, era a cidade mais ligada à história do cristianismo. Por quê? Porque a partir de Antioquia o evangelho se espalhou para o mundo. Essa cidade foi fundada por Antíoco no ano de 300 a.C., após a morte de Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, né? E os cristãos foram para ali em função de toda aquela repressão, aquela perseguição que foi desencadeada por ocasião da morte, do martírio de Estevão. Lembra ali que desencadeou-se então no capítulo 8 uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Muitos cristãos fugiram, né, por causa da perseguição, e muitos deles foram para Antioquia. E ali acabou então com esses cristãos que chegaram ali, nascendo uma igreja muito preciosa, uma igreja que fez uma diferença, e até hoje, queridos, o evangelho que nós temos, que chegou até nós, nós devemos também a essa questão da igreja ali de Antioquia. Então, a partir de Antioquia, na Síria, Paulo viaja na sua primeira viagem missionária, e é importante os irmãos perceberem que essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja pentecostal, e ela se tornou uma igreja missionária, a igreja mais missionária que a gente vê no relato
de Atos dos Apóstolos. Então, ele sai de Antioquia da Síria. Nós não vamos conseguir abordar todas as localidades uma por uma, mas vamos falar da maioria delas, as mais importantes ali no relato histórico, né? Então, a próxima localidade que nós vamos ver é Seleucia. É uma cidade situada na foz do rio Orontes e foi uma das principais cidades da Síria, com um porto muito concorrido ali no Mediterrâneo. Então, Paulo sai de Antioquia da Síria, vai até a costa, que fica bem próxima ali, Seleucia, conforme você pode ver aí no mapa onde está. E de lá, Paulo e Barnabé usam esse porto para partir, para embarcar para a sua primeira viagem missionária. E eles saem lá de Seleucia, essa cidade aí recebeu o nome em homenagem a um dos generais, né, Seleuco, ali depois da queda do Império Grego, né? Então, eles saem ali de Seleucia e eles navegam até Salamina, que fica no leste dessa ilha que você pode ver aí, a lista da ilha de Chipre. E o texto ali da nossa apostila diz que várias sinagogas e judeus viviam ali porque eles trabalhavam nas minas de cobre que o rei Herodes tinha ali. Então, muitas sinagogas foram se desenvolvendo, muitos judeus estavam ali, e Paulo chega, passa por ali também e compartilha a mensagem ali em Salamina. Então, de lá, ele vai até Pafos, né? Pafos ainda aí na ilha de Chipre, né? No lado sudoeste de Chipre. E Pafos era conhecida porque tinha um dos maiores santuários de Afrodite. Na verdade, antes de ser tomada por ordem do imperador, essa cidade aí era governada por um sacerdote dessa deusa. E ali havia cultos terríveis, né? Essa era a deusa da fertilidade. E é exatamente nesse lugar que Paulo, quando ele chega, ele tenta pregar a palavra de Deus ali para o procônsul Sérgio Paulo. Elimas, o mágico, ele se opõe e tenta atrapalhar Paulo, e Paulo se volta para ele com autoridade, libera ali uma palavra de juízo e ele fica cego, né, andando, buscando tatear, e o procônsul fica impressionado com aquilo e entrega a sua vida a Jesus. Foi exatamente nesse local aí de Pafos. Aí de Pafos ele então vai para Perge. Perge, né? Ele navega de Pafos e vai até Perge, que ali já é na área continental, e era a principal cidade da Panfilha. Então, ali em Perge, é onde João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, decide abandonar a viagem missionária e volta para Jerusalém, o que mais tarde vai causar um contratempo ali no relacionamento de Paulo com Barnabé, porque quando Barnabé quer levar João Marcos em outra viagem, Paulo vai dizer, não concordo com isso, ele nos abandonou na primeira viagem, nós não queremos, e por causa disso acontece um desentendimento ali entre eles, e Barnabé acaba indo numa viagem missionária, levando seu sobrinho João Marcos para Chipre, e Paulo vai se fazer acompanhar de Silas, né? Então, foi aí em Pafos, em Perge, que aconteceu que essa questão de João Marcos abortar a sua participação na viagem missionária. Bom, de Perge, eles vão então para Antioquia da Psídia, que aí é a outra Antioquia. E lá em Antioquia da Psídia, queridos, acontece que muitos judeus entregam a vida a Jesus através da pregação de Paulo. E justamente em função dessa grande conversão de judeus, outros judeus se levantam, gerando uma forte perseguição, animando outros judeus a intentarem contra a vida de Paulo. Na verdade, Paulo sofreu bastante ali em Antioquia da Psídia, a ponto de ele ter que sair, e ele vai então para a próxima cidade, né? Ele sai de Antioquia da Psídia e vai para Icônio. Icônio era a capital da Licaônia, era um lugar muito idólatra, né? Ali eles adoravam os deuses, né? Os deuses licaônicos, né? E ficava no centro da Ásia.
Essa cidade, na verdade, ela ligava Éfeso, Antioquia e o Eufrates. Por isso, era uma cidade extremamente estratégica e comercial, muito importante. Atualmente, ela é conhecida como Cônia. Bom, ali de Icônio, queridos, eles vão então para Listra, né? Listra, o que nós sabemos sobre Listra? Era a cidade natal de Timóteo e ficava na Galácia, na província da Galácia. Então, ali, Paulo e Barnabé foram venerados como deuses, depois daquele episódio da cura de um aleijado dos pés. Aquele homem de um salto se põe a andar e a população fica estarrecida e corre, começam a querer sacrificar animais, adorando, chamando Deus Vênus, Mercúrio e Hermes, Mercúrio. E aí o que acontece? Eles dizem, não, nós somos homens como vocês. E depois disso acontece que, se no momento eles queriam venerá-los como os deuses, depois eles foram agitados pelos judeus e acabaram apedrejando ali os servos de Deus, né? Bom, de Listra, eles vão então para Derbe. Derbe era uma província também romana na Galácia, e Derbe era terra natal de Gaio, que foi companheiro de Paulo. Ou seja, esse foi o ponto final, vamos dizer assim, o destino, o último destino dessa viagem missionária. E aí eles vão agora, a partir dali de Derbe, iniciar o processo de retornar a Antioquia. Então eles voltam passando aí por essas cidades aí, né? Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. E quando eles vão passando, veja a coragem dos apóstolos, né, queridos? Apesar de terem sido ameaçados, apedrejados, perseguidos ali, eles não se intimidaram, eles voltaram. E por onde eles iam passando, eles iam confirmando, encorajando os irmãos a permanecerem firmes na fé, a não abrirem mão, mesmo diante de perseguições, fortalecendo a fé dos novos convertidos. Dali eles vão para Atalia, que é uma cidade portuária ali vizinha de Perge, que fica ao sul da Ásia Menor, e dali então Paulo e Barnabé embarcam de volta para Antioquia, na Síria, para contar as maravilhas, tudo aquilo que Deus fez nessa primeira viagem missionária, quantas igrejas plantadas, quantas vidas alcançadas, quantos milagres realizados. Então, amados, aqui nós chegamos ao final dessa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E agora nós vamos aí para o texto número 2, página 168, e vamos falar sobre a segunda viagem missionária. Essa segunda viagem missionária, ela está relatada ali em Atos capítulo 15, dos versos 36 até Atos capítulo 18, verso de número 22. O que acontece? Depois que Paulo retorna da primeira viagem, acontece aquele conflito que alguns judeus convertidos vieram de Jerusalém para Antioquia e começaram a trazer o ensino de que os gentios, os cristãos ali de Antioquia, tinham que guardar a lei de Moisés, as observâncias das tradições, e começaram a dizer que se não fosse fazendo isso, eles não seriam salvos. Começaram a questionar a mensagem da salvação pela graça. E Paulo e Barnabé não aceitam isso e enfrentam aquele ensino errado, e eles decidem então buscar reforço e vão até Jerusalém explicar para os líderes da igreja o que está acontecendo. E chega lá em Jerusalém, acontece o chamado Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos que estavam reunidos ali lavram uma carta, né, declarando que os gentios não eram obrigados a guardar aquela lei, nada daquelas exigências dos judeus, somente que eles deveriam se abster da imoralidade, da carne de animais sufocados, né, e do sangue de animais, né, e não comer sangue. Então eles deram essas recomendações, e essas recomendações se tornaram um grande alívio
não somente para Paulo e Barnabé, quanto para todos os irmãos lá da igreja de Antioquia, na Psídia, que Antioquia na Síria, que era uma congregação formada por muitos não-judeus, né, por muitos gentios. E aí, de posse dessa carta, dessa direção da liderança de Jerusalém, Paulo decide voltar com Barnabé numa segunda viagem, indo pelas mesmas cidades por onde eles tinham passado, fortalecendo a fé dos irmãos, encorajando-os, vendo como é que eles estavam, mas também transmitindo essas instruções, já para evitar que, caso outros judeus legalistas chegassem lá ensinando essas doutrinas erradas, eles já estavam ali cientes do que era a orientação da liderança em Jerusalém. Então, eles vão partir aí para a segunda viagem missionária e Paulo parte então do mesmo local, né, de Antioquia na Síria. E ele sai de Antioquia na Síria, diferente da primeira viagem que ele foi ali pelo mar, né, indo em direção ele embarcou e foi em direção a Salamina. Agora ele vai por terra e ele vai passar lá pela sua terra natal, que é Tarso. De Tarso ele passa por Derbe, depois vai para Listra, Icônio e Antioquia, né? O que é do nosso conhecimento sobre essas localidades? Bom, Tarso era a terra natal de Paulo, né? Paulo nasceu ali e Tarso era a principal cidade da Cilícia. Guardem essa informação aí. Tarso também era muito conhecida pelo seu grau de instrução, de erudição. Ali havia uma universidade tão prestigiada quanto as universidades de Atenas e de Alexandria. E os cidadãos de Tarso, eles gozavam de um status especial, diferente das outras províncias da Ásia. Ali, quem nascia em Tarso recebia do imperador o reconhecimento de cidadão romano. Então, Paulo tinha cidadania romana, embora sendo judeu, porque ele era natural de Tarso. E daí, de Tarso, eles passam por Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. E é quando, nessa altura da viagem, Timóteo, que vem se tornar um discípulo de Paulo, se une à viagem, né? Paulo encontra Timóteo ali em Listra, ouve da boa reputação, do que se falava dele, né? Daquilo que ele foi ensinado por sua mãe, por sua avó, e acaba levando Timóteo com ele e começa-se ali um princípio, um processo de discipulado, de treinamento desse jovem líder que se tornou pastor e bispo depois e que foi um grande auxílio para Paulo até o final da sua vida, né? Então, de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, eles vão para Samotrácia. Samotrácia fica... Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, irmãos. Samotrácia. Samotrácia fica no noroeste do Mar Egeu e é uma cidade também portuária. Embora fosse uma cidade relativamente pequena, ela gozava do status de uma nação livre. Vamos avançar aí. Bom, de Samotrácia, eles vão então até Neápolis, que era uma cidade portuária já na Macedônia. Ali eles partem de Samotrácia, vão para Neápolis, e Neápolis acaba se constituindo o primeiro lugar da Europa visitado por Paulo. E essa visita acontece exatamente naquele episódio, né? Paulo tinha tentado ali, ainda na Ásia, ir para a Frígia, ir para a Bitínia, mas foi impedido pelo Espírito Santo. E daí ele tem uma visão de uma pessoa que aparecia e dizia: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Ele entende que é uma visão que o Senhor dá a ele com a orientação do destino que ele deveria ir, e ele segue em obediência a essa visão e vai então para a Macedônia, e ele entra exatamente ali pelo porto de Neápolis. E aí ele vai até a cidade de Filipos.
E Filipos é aquela cidade da Macedônia que recebeu esse nome em homenagem ao rei Filipe, que foi o pai de Alexandre Magno, né? E ali naquela cidade a gente vê que houve ali uma visitação tremenda de Deus. Lídia se converte com toda a sua casa quando Paulo vai ali buscar um local de oração, né? E chega ali à margem, na costa ali, ele encontra umas mulheres, ele prega a palavra de Deus, aquelas mulheres se convertem, entre elas está Lídia, que os convida a irem à sua casa. E aí depois tem aquele episódio, né, que Paulo repreende aquela moça que tinha um espírito de adivinhação, acabando comprometendo o lucro dos senhores que ganhavam com aquela adivinhação, e o espírito sai, e aqueles homens ficam enfurecidos e acabam se lançando contra Paulo e Silas, prendendo, e eles são lançados no cárcere, eles são açoitados, mas eles ficam ali no cárcere, né? E à meia-noite eles estavam louvando e cantando ao Senhor, e aí vem um terremoto tremendo que abala a estrutura daquele cárcere, as portas se abrem, as cadeias caem, e aí o carcereiro, apavorado, pensando em tirar a vida, Paulo disse que ele não deveria fazer aquilo, e aí Paulo prega o evangelho, e aquele homem entrega a vida a Jesus, os leva para sua casa, cuida das feridas deles ali, eles têm uma refeição ali com Paulo e Silas, e toda a família dele é alcançada. Então, a cidade de Filipos, a igreja nasce ali, né, com a Lídia e sua família, com o carcereiro e sua família, e uma igreja foi plantada, uma obra maravilhosa aconteceu ali, apesar que em meio a muito sofrimento, em meio à prisão, em meio a açoites, mas a obra de Deus avançou, né? E os historiadores vão dizer também que essa igreja de Lídia, mais tarde ela foi pastoreada por Lucas, e essa é a igreja que foi muito generosa, a igreja da Macedônia, né? Que enviou ofertas a Paulo, a quem Paulo era muito grato e tinha um carinho muito especial. De Filipos, Paulo vai para Anfípolis. Anfípolis era uma cidade muito conhecida por sua produção de azeite, de figo e de madeira. E de Anfípolis eles vão então para a Polônia. Lá em Apolônia, a cidade de Apolônia também recebe a visita de Paulo e Silas. Bom, de Apolônia, eles vão para onde? Eles vão para Tessalônica, né? Tessalônica, cujo nome antigo era Termas, que significa banhos quentes. E ali em Tessalônica, queridos, que durante a sua estadia na segunda viagem missionária, Paulo recebeu essa ajuda generosa dos filipenses, não somente uma vez, mas mais de uma vez. E Paulo reconhece a bondade e a generosidade dos filipenses, mandando ajuda para ele. Para Tessalônica também que ele escreve 2 cartas, né? Carta de teor maravilhoso, cartas que falam sobre a volta do Senhor Jesus. Então, era uma igreja ali muito querida também. De Tessalônica, Paulo então vai para Bereia. E quando chega lá em Bereia, Paulo vê algo diferente naqueles irmãos e os considera mais nobres do que os de Tessalônica, porque enquanto Paulo pregava, eles checavam as escrituras para confirmar se o que Paulo estava dizendo era verdade. Então os bereanos tinham esse zelo pela verdade, cuidadosos por aquilo que era pregado. É uma lição para nós hoje, que não podemos acreditar em tudo que os pregadores pregam, por mais eloquente, por melhor que seja a oratória. Mais importante do que a eloquência era a oratória. Nós precisamos saber se não está sendo pregado heresia, engano, ensino distorcido. Precisamos ser conhecedores da palavra de Deus para checar se o que está sendo pregado é verdade. Bom, queridos, de Bereia, Paulo vai então para Atenas, lá na Grécia, né? Essa cidade, que recebeu o nome em homenagem a essa deusa Ateneia, foi uma cidade mais famosa, foi a cidade mais famosa ali da Grécia, e até hoje é a capital da Grécia atual, né?
E ali na Grécia que Paulo faz aquele memorável discurso no Areópago, né, aos filósofos epicureus e estoicos. Ali era uma cidade marcada por seu conhecimento, pela sua filosofia, pelos estudiosos, né? E Paulo se levanta ali com autoridade, sendo um homem erudito, um homem instruído também, e faz uma pregação, um discurso brilhante, anunciando a palavra de Deus. Ele era uma cidade muito idólatra, que adorava muitos deuses, tinha muitos templos, e ele usa ali de uma estratégia para a pregação, quando ele menciona do altar ao Deus desconhecido, e ele pega essa dica aí e começa a partir disso a anunciar o Deus único, o Criador de todas as coisas, né? E muitas pessoas se convertem ali em Atenas, né? Inclusive o areopagista, né? O Dionísio, se converte por ocasião da passagem de Paulo. Então, vocês podem ver como essa viagem missionária, a segunda viagem, foi uma viagem muito frutífera, né? O percurso aí que você olha no mapa, ele foi muito mais além do que a primeira viagem, né? Agora, na segunda viagem, ele entra lá pela Europa e prega ali, igrejas são plantadas ali, né? Então, a história vai dizer que, inclusive, Dionísio se tornou o pastor e bispo dessa igreja que foi plantada aí como resultado da viagem missionária de Paulo. E aí nós vamos então avançando de Atenas, os discípulos, os apóstolos vão para Corinto, né? Vão para, deixa eu ver aqui, Corinto, isso. Então, em Corinto, não mudou aqui o slide. Só um pouquinho, irmãos. Só corrigindo aqui. Corinto, desculpa, irmãos, ali é que eu esqueci, por isso que eu confundi. Eu deixei ali o nome Termas Banho Quentes, que se refere a Tessalônica. Acabei esquecendo de apagar. Mas aí eles foram para Corinto, né? E aí Corinto era interessante, era uma cidade muito importante porque ela possuía dois portos, um no lado ocidental e um no lado oriental. O porto do lado oriental recebia mercadorias que vinham da Ásia, e o porto do lado ocidental recebia mercadorias que vinham da Itália. Então isso fazia dessa cidade uma cidade não somente comercialmente estratégica, mas também para o evangelho muito estratégica. E ali foi plantada uma igreja onde os dons do Espírito fluíam de uma forma maravilhosa, né? Muitos ali foram alcançados com a mensagem do evangelho, e era uma cidade marcada por muita orgia, cultuava-se Vênus com verdadeiros cultos marcados por orgias vergonhosas, né? E Paulo permanece ali em Corinto 18 meses, onde essa vigorosa igreja nasce. 2 cartas são escritas para essa igreja de um teor maravilhoso, né? Paulo fala ali sobre os dons, Paulo fala sobre o corpo de Cristo, Paulo traz muito ensino, né? Paulo traz muitos elogios e também Paulo traz muito confronto e repreensão a atitudes erradas que aconteciam ali, mas era uma igreja que Paulo amava muito, principalmente quando você lê a segunda carta, você vê quanto que Paulo tinha afeição pelos coríntios, né? E é lá da igreja de Corinto, esse tempo que Paulo está lá, que ele escreve a carta aos Romanos, que muitos estudiosos chamam o Evangelho segundo Paulo, tão profundo e esclarecedor e rico ao teor teológico que ensina sobre a salvação pela graça, né? Toda a obra redentora de Cristo Jesus. Então foi um tempo muito abençoado a passagem de Paulo ali por Corinto. Aí de Corinto, então, queridos, ele vai para Éfeso. Éfeso era uma cidade enorme, uma cidade importantíssima, era a capital da província da Ásia,
Era uma das 3 maiores cidades do Mediterrâneo, e essa cidade era muito famosa pelo templo, pelo grande templo, né, da deusa dos Efésios, Diana, ou Ártemis. Então, ali, nós vamos ver que na outra viagem missionária de Paulo, um avivamento acontece, né? Paulo passa ali num primeiro momento e depois ele decide voltar naquela cidade, nós vamos falar mais daqui a pouco. Então, de Éfeso, Paulo finalmente embarca e volta para Cesareia, finalizando sua viagem de Cesareia. Então, ele também vai relatar tudo o que aconteceu aos irmãos, vai contar as igrejas que foram fundadas, as pessoas que foram alcançadas. E agora nós já vamos aí avançando então para o nosso texto número 4, que é a terceira viagem de Paulo. Vale lembrar, queridos, que essa terceira viagem de Paulo, quando Paulo parte para essa terceira viagem, o cristianismo já era conhecido em todo o Império Romano. Nós vamos ver que nessa terceira viagem, Paulo percorre aproximadamente 4.200 quilômetros. Olha, você vê aí no mapa todas essas cidades aí que foram alcançadas, que foram visitadas. Não vamos ter tempo de falar de todas uma por uma, mas muitas cidades aí impactadas pela chegada do Evangelho através da vida desse homem que era comprometido, que era fiel ao seu chamado, né? Então vamos ver aí sobre a terceira viagem missionária de Paulo, está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 23 até Atos 21, verso de número 17. Bom, queridos, como nas outras viagens, na primeira e na segunda viagem que tiveram sua origem, seu início em Antioquia, na Síria, novamente Paulo parte, como das outras vezes, dali de Antioquia, na Síria, para a sua terceira viagem missionária. E aí ele passa por aquelas cidades que ele já tinha ido 2 vezes, né? Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e novamente ele vai visitando essas igrejas, ele vai fortalecendo os irmãos, ele vai encorajando a fé dos crentes. Depois ele segue para Éfeso, né? E ali em Éfeso, dessa vez ele fica ali pregando, ensinando e doutrinando a igreja. Ele passa 3 anos ali, queridos, e acontece um poderoso avivamento, porque toda a Ásia acabou ouvindo o evangelho a partir ali de Éfeso. Muitos discípulos foram feitos, foram instruídos e pregaram. O poder de Deus veio de uma forma tremenda. Milagres extraordinários, diz a palavra de Deus, eram feitos por meio de Paulo, de forma que até os seus lenços e aventais eram levados, né? Então, e os demônios saíam e as pessoas eram curadas. E ali tem as pessoas que praticavam magia, espiritismo, eles foram e entregaram os seus livros e queimaram tudo aquilo. Houve assim uma visitação poderosa. Aconteceu ali um rebuliço porque o impacto da mensagem do Evangelho foi tão grande que as pessoas deixaram de crer em Diana como deusa, abandonaram aquela idolatria e começaram a servir ao Deus único e vivo que Paulo pregava. E como consequência disso, nós vamos ver que os fabricantes das estatuetas da deusa Diana se veem ameaçados no seu negócio, e a própria credibilidade de deusa que Diana tinha começa a ser comprometida. Então esses homens ficam furiosos, eles fazem um movimento ali e se lançam sobre os servos de Deus, querendo matá-los, até que finalmente vem alguém ali, dissolve aquela assembleia, né, dizendo que existem os tribunais. Mas esse foi o impacto do poder de Deus ali em Éfeso. Houve realmente um poderoso avivamento, né? Ali para Éfeso também, Paulo escreve uma carta riquíssima, uma carta que nos encoraja, nos ensina muito. E aí, queridos, de Éfeso, então,
ele vai novamente lá para Macedônia, né? Vai passar lá por Filipos, e ali vai fortalecendo a fé dos crentes, e ele segue aquele caminho, faz aquele percurso que fez na segunda viagem, vai lá para a Grécia, né? E lá na Grécia ele reaviva a evangelização ali pelo país, fortalecendo a fé de muitos crentes. E então ele vai, ele faz o caminho de volta da Grécia para Macedônia, daí ele vai lá em Filipos, onde ele fica ali alguns dias aguardando até embarcar para Troade. E lá em Troade, queridos, é onde Paulo manda chamar os anciãos de Éfeso. Ele faz aquele discurso, né, muito emotivo, quando ele diz que ele sabe que por onde ele vai, o que aguarda ele são cadeias, e que ele está pronto, decidido a ir para Jerusalém, e que não sabia mais se um dia os irmãos veriam o seu rosto, e ali os irmãos ficam muito comovidos, né? Os irmãos, desculpa, querido, isso aí acontece em Mileto, né? Eu estou falando aqui de Troade. Em Troade, na verdade, é onde Paulo faz aquele discurso, né? Ele prega até tarde, e ali tem um Eutico sentado na janela no segundo andar, que acaba vencido pelo sono, ele cai, e daí ele é dado como morto. Paulo desce e o levanta, ele acaba ressuscitando e é devolvido com vida para alívio de todos. E aí sim, de Troade, Paulo vai a Mileto, e quando está em Mileto, Paulo manda chamar essa liderança de Éfeso e faz esse discurso, né? Sabendo que o que espera ele em Jerusalém é perseguição e sofrimento, e que ele não sabe se um dia veria novamente a face dos irmãos. Ele dá uma exortação ali para que os irmãos tomem conta do rebanho, porque ele sabe que depois da partida dele se levantariam ali muitos, né, como lobos para devorar o rebanho. Então é um discurso muito emotivo, as pessoas choram ali em Mileto, né? E dali então Paulo segue para Pátara, de onde ele embarca rumo a Jerusalém. Bom, ele embarca de Pátara e vai até o porto de Tiro, onde permanece ali 7 dias com os crentes que estavam ali. De Tiro, ele vai para Ptolemaida, onde ele desembarca no final dessa terceira viagem missionária. Depois ele segue para Cesareia, e Cesareia era onde ele ficou ali com a companhia do evangelista Filipe, era a cidade natal de Filipe, conforme vocês lembram que nós falamos na lição passada, né? E quando ele chega ali em Cesareia, novamente é profetizado sobre a vida de Paulo, que ele seria preso em Jerusalém, que ele seria amarrado com aquele cinto, que ele sofreria, e aí as pessoas tentam demovê-lo desse plano de ir para Jerusalém, e começam a chorar, e ele diz: mas o que vocês estão fazendo, quebrantando o meu coração? E é quando ele faz essa declaração aí: eu estou pronto não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E aí, queridos, quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? Nós vamos aí para o texto número 5, é o episódio que acontece ali que vai dar ensejo à quarta viagem de Paulo, ou a viagem de Paulo a Roma, né? Ainda que muitos estudiosos não vejam a viagem a Roma como uma viagem missionária, outros consideram como uma quarta viagem missionária de Paulo, porque embora ele tenha ido nessa viagem não a princípio como um projeto missionário, voluntariamente, vamos dizer assim, mas não deixou de ser uma viagem missionária, porque por onde ele ia passando, ele ia pregando a palavra de Deus e muitos foram alcançados, né? Então aí nós vamos ver que ele percorreu cerca de 2.700 quilômetros, e por onde passava, em meio à prisão, perseguição, sofrimentos, Paulo não perdia a oportunidade. Ele pregou para os seus companheiros de embarcação, quando ia naquele navio, ele pregou nos lugares por onde ele passou, ele pregou naquela ilha onde sofreu o naufrágio,
onde ele tinha oportunidade, ele pregava, e finalmente ele prega o evangelho lá em Roma, conforme Deus tinha anunciado a ele que o faria. Então vamos lá, página 176. Ele parte dessa vez de Cesareia, porque o que acontece quando ele chega da terceira viagem, ele visita a igreja lá em Jerusalém, e aí os irmãos orientam ele tome cuidado, porque muitos estavam acusando ele de estar incitando os judeus a deixarem de cumprir as obrigações religiosas dos judeus. E aí Paulo, seguindo aquela orientação, ele vai para o templo, lá ele está cumprindo um voto que fez, e alguém o reconhece, alguém dos judeus, né, conservadores lá, ortodoxos, acabam reconhecendo e levantando um tumulto contra Paulo, dizendo que ele era aquele que estava agitando o mundo todo, levando os judeus a deixarem de fazer aquilo que eram as obrigações dos judeus, e aí a multidão fica toda alvoroçada, estão a ponto de linchar Paulo quando vem o comandante Cláudio Lísias, né, e o arrebata ali da mão da multidão, e vai ouvir o que vai acontecer, e daí acontece todo aquele processo ali, quando Paulo se vê que está a ponto de ser injustiçado, de ser entregue nas mãos desses judeus, ele diz, então, eu apelo para César. E aí ele falou, bom, já que você apelou para César, então você vai ser enviado para César, que é exatamente o tribunal romano lá na Itália, lá em Roma, né? E aí é quando acontece essa terceira viagem que vai levar Paulo agora como prisioneiro para ser julgado em Roma. Então, Paulo parte para essa quarta viagem, uma viagem a Roma, de Cesareia, onde ele embarca no navio com outros prisioneiros com destino a Roma. E aí ele sai dali de Cesareia, eles vão navegando e eles param em Mirra, que era um porto localizado na cidade de Lícia, na Ásia Menor. Ali houve essa pausa, de lá eles vão a bons portos e ali eles são obrigados a ficar ancorados devido aos fortes ventos que vinham do noroeste, né? Depois eles seguem a navegação e vão até a ilha de Malta como resultado do naufrágio que sofre, né? Ali eles passam vários dias na voragem do mar, sendo golpeados pelas ondas, pelos ventos, né? Até que a carga do navio se perde, o navio é despedaçado, mas Deus dá uma visão para Paulo que nenhum daqueles que estavam com ele, né, aquelas, se não me engano, 276 pessoas que estavam a bordo daquele navio, que nenhum perderia a vida, e assim se cumpriu. Então eles acabam naufragando e vão todos dar numa ilha chamada a Ilha de Malta, que é essa ilha aí no Mediterrâneo, ao sul da Sicília. E ali os habitantes que não eram nem gregos nem romanos, eram considerados bárbaros, mostraram extrema compaixão e bondade com os náufragos, né, abrigando-os, né, ajudando-os. E quando Paulo está ali junto com os demais prisioneiros, eles acendem um fogo ali para se esquentarem, aquela víbora morde a mão de Paulo e eles pensam que ele ia cair morto em alguns momentos, mas Paulo sacode no fogo e eles mudam a opinião, uma hora pensando que Paulo era de fato um criminoso e que o destino não deixava viver, agora eles ficam admirados de que Paulo estava vivo, né? Então, ali Paulo acaba curando Públio, né, o maioral ali daquela ilha. Enfim, depois eles partem daquela ilha de Malta. E, queridos, Malta hoje é um dos lugares de maior influência cristã na Europa. Veja como que a passagem de Paulo, o compromisso dele ali, gerou um impacto tremendo, né? E ali ele vai, então, para... deixa eu ver aqui. Siracusa, né? Localizada na costa leste da Sicília. Paulo, então, permanece ali 3 dias no seu percurso a Roma, né? E de Siracusa, então, eles vão até Régio, que ficava localizado ao sul da Itália.
Ali o navio de Paulo permaneceu um dia até a chegada de ventos favoráveis e depois eles vão a Puteoli, que fica na Baía de Nápoles. Então Paulo permanece ali uma semana em sua viagem a Roma, né? E finalmente, queridos, Paulo chega a Roma, Roma que era a antiga rainha do mundo, né? Roma é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, Roma é mencionada em Romanos, 2 Timóteo, em Apocalipse, né? E Paulo chega em Roma e ele fica preso ali por 2 anos, morando numa casa que alugara, e ele ficou ali permanentemente algemado ao soldado que o vigiava, né? Que cumpria turno ali conforme o costume romano. Isso está registrado lá em Atos 28, versos 30 ao 31. E então, queridos, nós vamos chegando aí ao final da nossa lição. Eu sei que foi um pouco extensa, muita informação. E eu queria deixar registrado aqui essa frase do apóstolo Paulo, né? Porque depois de um tempo ele é libertado daquela prisão, mas nós vamos conhecer pela tradição que mais tarde o imperador Nero põe fogo na cidade, querendo reconstruir a cidade, e um bairro da cidade que era ocupado por cristãos, que foi preservado, o imperador usa aquilo como um álibi e para colocar a culpa nos cristãos, e Paulo, que era o principal líder dos cristãos, é preso, e aí finalmente ele tem o seu martírio, né? Os historiadores dizem que ele foi decapitado, e nessa última carta que Paulo escreve a Timóteo, ali no capítulo 4, versos 6 a 8, ele declara essas palavras, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, queridos, esse tema, as viagens missionárias de Paulo, é algo assim muito maravilhoso, empolgante. Quando eu lia e quando eu preparava essa aula aqui, eu fiquei assim comovido e vi a dedicação, o empenho, o compromisso desse homem que impactou o mundo, que impactou muitas cidades, que impactou toda aquela região, e até hoje, né, nós somos impactados pela vida de Paulo, pelo compromisso, pelas cartas que continuam sendo ensinadas, né, que nos trazem tanta riqueza. Eu fui muito encorajado de saber como que quando uma pessoa se coloca à disposição de ser usado por Deus, o que Deus é capaz de fazer através da vida de um homem como Paulo. Então, espero que você tenha sido encorajado, que você tenha sido abençoado. Eu espero que você tenha sido animado com essa mensagem. Até a próxima. Grande abraço. Boa avaliação para todos. A prova está fácil, está tranquila. Revisem a lição. Tenham uma boa prova. Deus abençoe, queridos. Grande abraço.